Gênesis 37, do versículo 1 ao versículo 36. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zipa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e então podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborrecia ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeava e se inclinava a meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seu sonho e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos. E disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E, contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos juntos de Siquém. Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhe dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu a seus irmãos e achou-os em Dotá. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, cuspiram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rube, livrou-o das suas mãos, e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rube: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mira, e iam levar para o Egito.
Então Judá disse a seus irmãos: que porventura haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamos-lo a estes ismaelitas, não seja nossas mãos sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas tiraram e alcançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de pratas aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito, tornando, pois, Rube a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado esta túnica, conhece? Agora se esta será ou não a túnica de teu filho. E conheceu e disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são as palavras do Altíssimo diante daquela geração com Jacó, né, e José, que era filho da sua velhice, né? E seus irmãos tinham inveja de José porque o Jacó, né, que é Israel, ele o amava muito, né, porque era filho, né, da própria mulher. Então, com isso, seus irmãos tinham inveja dele e o odiavam, né? Odiava muito ele, né, mesmo sendo irmão, mas tinha inveja porque seu pai o amava mais. Com isso, aconteceu que queriam matar a José, porque José era um homem, ele veio também já diante da face de Deus para poder, né, andar com Deus como seu pai Jacó. Então, diante disso, José teve vários sonhos, né? Teve o primeiro sonho, né, que não agradou a seus irmãos, e seus irmãos disse a ele: será que tu, né, será um comandante e nós serviremos a ti, né? E o segundo sonho também, até o próprio pai Jacó, né, ele não acreditou no que o sonho que Jacó que teve, né, e, né, com isso também ficou naquela coisa no seu coração: será que todos nós da nossa família iremos nos prostrar diante de José, né? Porque o sonho dizia, o sonho que José tinha era o sonho que Deus determinava o futuro do acontecimento naquela época lá da geração. Então, com isso, todos os irmãos, ele tinha inveja de José, porque Deus era com José. Deus já tinha José já tinha uma missão para José, né? Desde sua mocidade, desde a sua criança, desde o seu nascimento. Então, com isso, seus irmãos tinham inveja de José. Pois é, esta é a geração daquela época, como na época de hoje. A violência, né, cada vez mais se multiplica, né, e nós temos que procurar, né, andar no caminho, andar no amor, andar na sinceridade e fazer sempre aquele anel que é um anel com o Senhor, para que nós tivemos vida longa e a nossa bênção, né, diante da face do Senhor. Essas são as palavras do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Dica do Altíssimo.